Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com mais um Study Vlog. Hoje é 31 de maio, domingo, e eu tenho uma apresentação pra quarta-feira que eu preciso fazer e que eu tenho que mandar com alguma antecedência pro assistente dar uma olhada na apresentação. Então por isso que eu estou fazendo um pouquinho antes dessa vez. Eu queria tentar fazer hoje, máximo amanhã de manhã, e já mandar pra ele no máximo amanhã no meio do dia, pra ele poder olhar, me dar o feedback e eu ajustar tudo até quarta. Na quarta-feira às 10 da manhã, a apresentação. Essa é uma apresentação um pouquinho diferente. Ela é uma aula para os estagiários do Centro de Reprodução Humana. Então tudo que eu tinha feito até agora eram apresentações para reunião. Então eram reuniões um pouco mais, não informais, mas mais voltadas para discussão, no sentido de que a apresentação é mais um gatilho para começar um debate, uma discussão, então uma apresentação de artigo ou de algum tema nesse sentido. E dessa vez é mais uma aula mesmo, tradicional. Geralmente depois da aula tem meio que uma sessão de dúvidas, mas não é tanto um gatilho para uma discussão, é mais uma aula expositiva mesmo. Essas aulas são toda quarta de manhã, cada vez um estagiário apresenta. Cada estagiário tem 2 ou 3 aulas pra dar. Eu fiquei com 2 aulas, mas a primeira já foi antes da quarentena. Eu dei uma das únicas aulas presenciais mesmo. E aí essa é a minha segunda aula já, no caso, segunda e última aula. E vai ser sobre insuficiência ovariana prematura. Então tem alguns temas que são de reprodução humana e alguns são mais voltados pra endocrinologia ginecológica de maneira geral. E aí essa é sobre a insuficiência ovariana prematura, que é popularmente chamada de menopausa precoce. Então mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos. Então vai ter uma parte da apresentação que vai ser sobre reprodução humana, que é, né, tratamento de reprodução para essas mulheres, para essa população. Mas isso é uma parte pequena, a grande parte vai ser sobre tratamento, manejo clínico, tudo mais. O meu orientador deu o guideline pra eu preparar a apresentação. Eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele queria alguma outra coisa a mais, além desse guideline. Ele falou que a princípio não, falando as coisas que são pra eu focar, mas é um guideline grande, é um guideline 161 páginas, que é esse guideline da ESHRE, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana. Ele é de 2015, mas assim, eu já fiz uma outra apresentação uma outra vez por esse guideline, e apesar de ter muitas páginas, ele tem muitas páginas que são só de, tipo, introdução e o siglário e coisas extras, apêndice e tal. Eu vou dar uma olhada em tudo, mas tentar focar um pouquinho mais na parte de reprodução. Mas me conhecendo, eu provavelmente vou olhar tudo e vou meio que fazer a apresentação com tudo, e aí ela vai ficar gigante, e daí eu tento dar uma resumida, mando pro meu orientador pra ver o que ele acha. Vai ser uma apresentação um pouquinho mais longa pra fazer, um pouquinho mais chatinha, porque é um guideline grande. Eu vou fazendo aí aos poucos. Eu queria, até comentei com vocês que eu queria ter começado isso há bastante tempo. Eu queria ter feito isso, tipo, fim de semana passado, pra ter mandado pra ele essa semana e ter essa semana pra organizar. Mas a quarentena foi acontecendo na minha vida, desde ficar somente com preguiça e ao invés de fazer o trabalho ficar assistindo Community, até dias que eu tava empolgada pra fazer, alguém entrar em trabalho de parto, me chamarem pra ajudar num parto, ou ter um parto na madrugada e aí no dia seguinte eu acordar super tarde, enfim. Acontece. Agora é 1h40 da tarde, eu não almocei ainda, eu pedi almoço no iFood, então o almoço vai chegar a qualquer momento, mas eu falei, se eu não gravar essa introdução agora, eu vou ficar enrolando de novo depois. Porque pelo menos com a introdução gravada, depois do almoço eu consigo começar direto, sem ter que ficar pensando em fazer a introdução, sabe? Tipo, às vezes eu fico me enrolando quando eu vou fazer esse vlog. Vou começar então, pelo menos essa parte inicial de introdução, que é mais de definições. Ele divide bem os capítulos aqui. Tem 1 milhão de capítulos, mas essa primeira parte, que são poucas páginas, é a introdução com as definições e nomenclaturas. E essa segunda parte é o diagnóstico. E aí a terceira parte, que é a maior parte do guideline, é o tratamento de sequelas, entre aspas, que daí ele fala de fertilidade, osteoporose, doença cardiovascular, qualidade de vida, parte sexual, neurológica e as terapias mesmo de reposição hormonal, de como fazer, que eu não tenho certeza se ele quer que foque muito nisso não, mas aqui também é boa parte. E aí tratamentos complementares aqui no final. Mas se você for ver, ó, essa parte de apêndice, de metodologia, como eles fizeram revisão, glossário, abreviação, isso daqui não entra. E aí isso aqui começa a partir da 148. A parte de conteúdo mesmo começa na 22. Então acaba sendo um pouco menos páginas. Eu não sei se vocês fazem isso também, mas
Quando eu tenho que ler uma coisa que tem muitas páginas, eu tento ficar assim na minha cabeça. Ai, não, mas pelo menos, ó, na verdade é menos páginas porque isso não conta, isso não conta, isso não conta. É uma grande besteira, né? Mas eu fico fazendo isso. Tá em preparo ainda. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Pedindo comida italiana no domingo, né? Dá uma enroladinha. São 10 para as 4, eu parei às 2h30 e fui almoçar. Aí eu fiz um chazinho agora, escovei o dente, voltei. E aí tá tendo quebra-pau na Paulista e eu tô indignada, gente. Muito orgulho da torcida corintiana, muito orgulho da torcida palmeirense de ter se juntado. E provavelmente a gente vai ter mais notícias disso em breve, mas a princípio parece que a PM só bateu do lado contra o Bolsonaro. Preciso me concentrar. Ficar assistindo isso agora não vai ajudar nada. Então vamos continuar. Eu estou muito orgulhosa com a minha canequinha de chá que combina com as minhas unhas. Finalmente consegui pintar as unhas em tons pastel, que é o que eu queria. Pintei ontem, foi muito difícil. O esmalte fica manchado, a gente passar 3 camadas, aí ele fica grosso. Não deu tão certo. E aí, sem querer, combina com essa xícara. Fiz até uma foto no Instagram, ficou bonitinho. Consegui terminar a primeira parte antes do almoço, que foi definições e sintomas. Aí agora é diagnóstico, tá na página 32 já. Queria pôr uma meta pra hoje, sabe? Tipo, porque senão eu fico fazendo indefinidamente e fico muito cansada e eu não tinha o objetivo de terminar isso hoje. Eu tô em dúvida, eu sempre tenho dúvida se foi uma meta de horário ou uma meta de páginas. Tipo, se eu faço até tal página, se eu faço até tal hora. A princípio eu tô em dúvida se eu faço até umas 7 da noite, que é um horário ok de parar, ou se eu faço, tipo, até a metade do artigo, que seria até a página 80. Mas aí eu teria que fazer o resto amanhã de manhã. E honestamente, nessa quarentena eu não tô acordando cedo. Eu tô acordando, tipo, 10, 11 da manhã. E amanhã não é um dia que eu queria me forçar, entre aspas, a acordar super cedo, porque eu tô de plantão amanhã à noite. Então, tipo, é um dia bom de eu acordar tarde, sabe? A princípio, eu acho que eu vou deixar minha meta até a página 80 ou até as 7 da noite. Então, o meu mínimo vai ser a página 80. Eu queria... Vocês sempre me ajudam nessas coisas. Eu queria conseguir sumir com essa barra lateral aqui, sabe? Pra poder ficar, tipo, passando sem isso daqui cobrir o texto, sabe? Eu poder ficar com os dois abertos direto. Porque se eu puxo isso daqui pra cá e diminuo, a letra fica pequena pra mim. Só que se eu deixo assim, a letra daqui fica pequena pra mim. E tipo, essa é uma tela super grande, mas eu tenho essa dificuldade, eu gosto de letra grande. Aí eu queria sumir com isso daqui, mas não tem um modo que some.
negocinho de banana. Que gostoso. Você não pode ficar aqui não. Não pode chorar. Deixa ela ficar aí. Tá bom, tá bom. Você vai ficar com essa coca toda? Gostou? Gostei, mas não quero toda não, muito grande, peraí. É que eu quero um pouquinho com meu chá. Ficou gostosinho, né? Ficou bem bom. Depois eu quero comer um pão com isso e manteiga de amendoim. Você vai continuar comendo. Mudei de ideia, eu quero tudo. Olá, são 6h20 e a câmera parou de gravar e aí eu fiquei com preguiça de, tipo, reposicionar e dar play de novo. Então eu continuei meio que fazendo, meio que parando, meio que fazendo, meio que parando. Eu estou na página 41, são 6h20, ou seja, até às 7 eu não vou ter chegado na página 80, mas porque eu dei uma bela desandada por agora. Então agora eu vou continuar, eu ainda estou nas causas, agora nas causas iatrogênicas, depois de causas... eu acho que já entra na parte de implicações clínicas. Ele depois entra na última parte, que é a parte de sequelas, que é a maior. Eu queria fazer pelo menos essa parte que vai de infertilidade, que é a parte mais importante, né? Se eu for até a página 80, eu pego esse pedaço. Vamos continuar. E agora eu vi que a bateria da câmera tá acabando. E eu fui muito besta, que eu não pus a bateria pra carregar enquanto eu não tava gravando de qualquer jeito. E aí agora que eu ia voltar a gravar, a bateria tá acabando. Então vou ter que parar de gravar de novo, enquanto eu continuo fazendo, pra recarregar a bateria. Que juvenil que eu fui. São 9 da noite e eu estou na página 67, mas eu não sei se eu vou continuar hoje ou não. Porque agora parou o tema legal, parou a parte que eu gosto do tema. E aí pra continuar tão tarde num tema que eu acho chato, eu acho que talvez seja melhor continuar amanhã de manhã. Talvez eu faça mais um tópico, mas vamos ver. Então, por enquanto, na minha apresentação, foi a parte de definições, os sintomas, diagnóstico, o diagnóstico das causas, cromossômica, genética, autoimune e outras causas, o aconselhamento familiar, a fertilidade e a gestação e orientação pré-concepcional. E também foi uma parte que já tá lá mais pra baixo, que é de expectativa de vida, também já foi. Falta metabolismo ósseo, cardiovascular, qualidade de vida e sexual geniturinário, função neurológica,
terapia hormonal e outros tratamentos aqui, que são indução de puberdade, tratamento complementar. Isso daqui é muito específico, considerando que é uma aula do centro de reprodução, eu não sei o quanto ficar falando desses outras complicações, tem que ser aprofundado. E no guideline é aprofundado. A questão é que o meu orientador não é do centro de reprodução, ele é da ginecologia endócrina. Então, é tipo uma parte do tema que talvez ele considere importante, mas que eu acho que se eu for falar a fundo vai ficar muito complexo. Até porque, assim, se eu for falar terapia hormonal, dá pra fazer uma aula inteira só sobre isso, assim como metabolismo ósseo. Não são aulas que a gente tem no CRH, mas são aulas que a gente tem na reunião da gineco-endócrino. Então, eu acho que eu vou tentar não me aprofundar muito nessa parte. Tipo, a parte de expectativa de vida, que tinha várias páginas, eu consegui reduzir a isso daqui, tipo, um resuminho. Eu queria pegar algumas outras coisas e jogar assim também, tipo função neurológica, sexual. Mas do que eu vi que a parte de metabolismo ósseo e cardiovascular tá grande, e eu vou tentar selecionar. O bom é que esse artigo tem algumas coisas que ele já seleciona bem. Se você for ver, ele coloca tudo como o que tem de evidência clínica, que é mais estendido. Aí depois ele resume bem numa conclusão e resume ainda mais em considerações. Então talvez eu poste em algumas partes por só o que ele põe de considerações. Mas ainda assim eu queria ler tudo, sabe? Pra poder falar mais sobre isso mesmo, sem colocar no slide e se alguém perguntar também eu saber responder. Essa parte de metabolismo ósseo é muito chata, eu não gosto. Então talvez eu pule esse slide. Isso e doença cardiovascular são coisas mais longas e chatas. E aí talvez eu veja os outros tópicos, tipo qualidade de vida, função sexual, neurológica, que eu vou tentar resumir assim. E aí depois amanhã eu volto pra isso. Eu vou continuar aqui, normalmente essa hora eu mudo pro notebook, eu vou pra outro lugar. Mas é porque geralmente essa hora eu já tô mudando a edição. Eu não vou precisar mudar a edição, eu já tô colocando tudo no texto, como vai ficar na apresentação, já tá tudo bonitinho. Quando eu estiver pronto, eu a princípio não vou precisar mudar nada. Eu só vou, tipo, treinar a apresentação e ver se tem alguma coisa que eu acho que dá pra tirar ou colocar no slide, mas o que tem de informação é o que vai ficar. Eu gosto da tela maior do computador quando eu ainda tô com o PDF aberto. Eu não gosto de ficar mexendo no PDF no notebook, porque a tela é pequenininha. Sabe qual é o problema? Eu acordei hoje, umas 11 da manhã. Eu fui dormir ontem, era umas 3 da manhã. Então assim, uma parte de mim tá cansada e quer parar hoje. Mas outra parte sabe que eu provavelmente vou ficar acordada por mais umas 6 horas. Então daria pra fazer muita coisa hoje, sabe? É ruim de acordar tarde, tipo, você acorda tarde e você vai dormir tarde, mas você quer trabalhar no horário, tipo, normal. Tipo, se eu acordasse cedo, eu ia fazer isso de manhã, almoçar, fazer isso à tarde, para cedo. Mas eu acordei tarde, então eu comecei tarde, mas eu quero parar na hora que eu pararia se eu tivesse começado cedo. Tem que assim, eu comecei às 2 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1h30 eu comecei. Eu parei pra almoçar, tudo, mas comecei 1h30. 6, 7, 8, 9h30, vai fazer 8 horas que eu tô fazendo isso. Com pausas, tudo, eu parei pra almoçar, parei pra enrolar, mas também não é tão pouco tempo. Eu vou tentar dormir um pouco cedo hoje. Se bem que amanhã eu tô de plantão à noite, viu? Eu fico caindo nesse ciclo. Eu vou pensar o que eu faço. Mas agora eu vou fazer isso. Deu. Já tô pulando slide à toa, sabe? Deu por hoje, gente. Não tô rendendo mais nada. Consegui fazer a parte de qualidade de vida.
Mas o resto não, vai ficar o resto pra amanhã. Ai, o problema desse resto é que eu não tô sabendo focar, sabe? Tipo, eu acho que tudo que eu tinha que falar aprofundado já foi. Acho que agora o resto tem que ser meio superficial, mas eu não sei quanto. Mas por hoje já deu. Eu tenho essa meta na minha cabeça de mandar pro orientador até amanhã à tarde. Então amanhã eu continuo. Hoje eu vou fazer outras coisas. Até amanhã.